Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio da série Pensando Alto e dessa vez vamos dar continuidade àquele vídeo que era teorizando sobre o duplo etérico, a física do duplo etérico, e vamos falar hoje o teorizando sobre a física do corpo astral. O desafio aumenta cada vez mais quando os veículos vão se tornando mais sutis, porque o distanciamento também dos fenômenos físicos, do processo experimental possível dentro de uma ciência conhecida, também se torna mais complicado. Mas vamos aqui fazer o possível para conseguir, dentro do que nós conhecemos, né, porque com certeza tem outras associações, outras analogias que podem ser feitas com conhecimentos mais aprofundados, que não é o meu caso, e também com conhecimentos que ainda estão por vir, né? Falamos muito da matéria escura no anterior, né, tal do éter, daquela possibilidade do Brahma. Vamos tentar dar uma continuidade também, sempre que possível vamos relembrar alguns conceitos para quem não viu o outro vídeo, mas se não viu eu aconselho que vejam no card que está aparecendo aí em cima, mas também poderemos fazer algo que independe, né, porque agora vamos falar especificamente do corpo astral, e de tudo que poderia ser associado dentro da física quântica, das ciências em geral, para explicar este corpo que nós não vemos e que sabemos que ele atua dentro do campo das emoções. Tudo isso logo depois da nossa vinheta. Bom, para começar, nós devemos dizer a vocês que essa abordagem que vamos fazer tem um foco mais associado às teorias da teosofia, em que se considera a existência de 7 corpos sutis, ou, para ser mais preciso, 7 princípios, né, ou veículos da consciência, né, e são eles, né, o físico denso, o físico etérico, o corpo astral, o corpo mental inferior, ou simplesmente o corpo mental, o corpo mental superior, ou simplesmente o corpo causal, o corpo búdico e o corpo átmico. Cada um com uma função diferente, cada um com uma especificidade, né, de funcionamento, né, atuando sobre a nossa psique e sobre todos os acontecimentos da nossa interação com o corpo físico, que é o que nós, de certa forma, conhecemos mais, ou pelo menos para muitos é o único que se conhece ou o único que se acredita, né? Então, para aqueles que acreditam na existência desses outros corpos e dessas outras formas de consciência, vamos aqui falar justamente sobre o corpo astral hoje e a tentativa de explicar dentro de alguns conceitos científicos e aproveitando, claro, conhecimentos que nós encontramos nos livros de teosofia e podemos dizer que essa ciência que vem dos livros de teosofia é uma ciência dita oculta por 2 razões, porque muitas dessas informações vêm de evidência, clarividência, especialmente de Charles Leadbeater e de Annie Besant, que trouxeram para a gente informações mais detalhadas e com experimentações usando essa clarividência. E também podemos dizer que nestes conhecimentos que vão ser abordados aqui, entram também as informações vindas dos mestres de sabedoria, que são aqueles que estão muito mais avançados em relação a nós, né, nessa escala evolutiva, e que tem informações não 100% completas e não 100% já explicando tudo do universo, mas com certeza explicando muito mais do que o que nós conhecemos. Então, hoje vamos falar do corpo astral e eu já começo mostrando aqui estes 7 planos, né, e 7 corpos. Na verdade, pode parecer confuso ter 7 planos e 7 corpos, considerando que não são correspondentes os 7 planos e 7 corpos, porque, por exemplo, o corpo físico, ele tem 2 corpos físicos, né? Então temos 2 corpos que estão dentro de um mesmo plano, só aí a gente diminui o número de planos, né? E temos 2 corpos que estão no plano mental. Então temos o físico denso, que está aí mostrado abaixo dessa linha tracejada no quadrado do físico aí, e temos a matéria etérica que está em cima aí, né? Então corresponde aí o corpo físico denso e o corpo físico etérico. E depois temos o corpo astral, que ele preenche todo o plano astral, então toda a matéria dele está dentro desse plano astral.
Haja visto que, por exemplo, todos os planos são subdivididos em 7 subplanos, por isso esses tracinhos que vocês veem aí dividindo cada campo desse. E depois temos o campo mental, o plano mental, que nós já dissemos também que tem 2 corpos, o mental inferior, que é mental propriamente dito, e o superior, que é o corpo causal. Depois temos o búdico, né, que também ocupa todo o plano, o corpo búdico, e depois o átmico, né, se considerarmos ele corpo. Então por aí a gente vê o número 1, físico denso, número 2, físico etérico, número 3, astral, número 4, mental inferior, número 5, mental superior, número 6, búdico e número 7, átmico. Mas, como eu disse a vocês, além desses 7 planos, 7 corpos, usando os 5 planos, temos mais 2 planos que não têm corpos, porque são condições mais sutis de que qualquer imaginação possa alcançar. Então temos o plano monádico e o plano divino, né, que formam os 7 planos. Então nós temos 7 planos, ou mundos, como preferirem, e temos 7 corpos. Mas vamos então para a explicação da matéria astral, de como ela poderia funcionar e como seria algo explicável. E aí eu pego de início logo este livro, O Corpo Astral, que diz: todo átomo físico flutua envolto em um mar de matéria astral que preenche todos os interstícios da matéria física. É do conhecimento de todos que, inclusive na substância mais dura e densa, não há 2 átomos que se toquem. O espaço existente entre os 2 átomos adjacentes é muito maior do que os próprios átomos. Essa afirmação já cria uma certa questão, que é a seguinte: esse vazio que existe entre partículas, que poderíamos dizer que são partículas do átomo químico e físico da ciência tradicional, esses vazios já são conhecidos dentro da física quântica como preenchidos com partículas, com matérias mais sutis, etc. Mas poderíamos dizer que nem são essas matérias mais sutis que formam o vácuo quântico, que é dito até na física quântica que tem mais energia nesse vácuo quântico do que nas partes que são mais ditas, mais preenchidas, mais cheias de partículas conhecidas, etc. Mas esse espaço que está sendo dito aí, né, não é exatamente dessas partículas que nós conhecemos. São partículas astrais que estão em outro nível, em outra dimensão, em outro brana, vamos dizer assim, né? Nós já falamos de brana, que seria, vamos dizer assim, faces, né, planos que estão muito próximos uns dos outros, mas que eles são afastados um pouco na outra dimensão. Então, por exemplo, um plano físico, né, num plano físico nós temos 2 planos bidimensionais que podem estar afastados na terceira dimensão, né, um do outro. Mas no plano astral nós temos 2 planos tridimensionais, 2 corpos tridimensionais que podem estar afastados um do outro pela 4ª dimensão, que nós nem conseguimos imaginar ela, nem conseguimos conceber ela com a nossa mente tridimensional. E aí, nesse caso, nós poderíamos dizer que estes átomos físicos, eles têm os seus vazios, mas esses vazios não são preenchidos com matérias dentro do mesmo brana, mas no brana astral. Dentro do plano astral, que nós temos um corpo, né, um corpo astral, ele tem 4 dimensões, mas ele também tem superfícies bidimensionais e tridimensionais. Então, uma parte dele que é tridimensional, nós podemos dizer que é o brana, e esse brana do corpo astral, ele corresponde ao que é chamado dentro da teosofia de contraparte, que é a parte que delineia uma forma parecidíssima com a forma do corpo físico. Não que ela copie o corpo físico, pelo contrário, ela alimenta de energia o corpo físico, partícula por partícula, célula por célula, portanto, é ele que existe antes, é pré-existente, né, ao corpo físico. Então podemos dizer que essa matéria que está entre as partículas de um átomo físico, essa matéria está em uma dimensão diferente, por isso que ela não sofre influência do eletromagnetismo existente, né, que cria um campo aí impenetrável que poderia impedir de qualquer partícula de um tamanho maior acontecer. Mas podemos dizer também que quando essa partícula é muito minúscula, ela já está assim no plano astral, até por um conceito, vamos dizer assim, científico, né? Existe o limite de Planck. O limite de Planck é um limite mínimo de tamanho
10 elevado a menos 35, outros dizem menos 36, que seria uma distância tão pequena que já não pode ser considerada mais físico, né? Até os físicos não têm como alcançar esse mundo, vamos dizer assim, que é até considerado subquântico, né? Então, ali poderia já ter o mundo astral, que é dito nos vários livros que realmente é um mundo composto de uma matéria tão sutil que estaria num tamanho diminuto. Aí poderíamos até dizer que essa matéria que está, digamos, tridimensionalmente presente no plano físico, ela seria a contraparte e ela seria um brana do astral, não seria todo o astral. Então isso é importante que a gente diga. E aí temos aqui a informação do livro O Homem Visível e Invisível, de Leadbeater, que diz: não há nada que proporcione uma concepção tão clara da vida astral como o conhecimento da quarta dimensão do espaço. Veja que ele associa a quarta dimensão do espaço ao plano astral. E, então isso tudo que nós dissemos faz sentido, porque nós estamos falando de uma dimensão a mais que nós nem sequer temos condições de imaginar ela. Temos aqui até o desenho do Tesseract logo abaixo, que seria uma representação de um cubo em uma quarta dimensão projetado na terceira. Aí você tem aí um cubo dentro do outro, transparente, evidentemente, com os seus vértices conectados. Com a semelhança de um cubo desenhado num plano, a sombra dele vai ser também 2 quadrados, né, com os seus vértices conectados. E aí você diz, bom, nesse caso, se a gente tiver um cubo desse, dito Tesseract, né, ficou famoso o nome Tesseract por causa dos filmes da Marvel, né? Mas a gente vê que ele existe esse nome foi tirado da física, né? E dos conhecimentos de dimensões, quarta dimensão, etc. Muitos chamam também de hipercubo, né? O Tesseract é o hipercubo que está numa hiperdimensão. Então, se nós tivermos um cubo desse em 3D, na vida real, palpável em 3 dimensões, com um cubo dentro do outro, nós podemos dizer que isso, na terceira dimensão, é uma projeção do hipercubo, do cubo do Tesseract, da quarta dimensão sobre a terceira dimensão. Então veja como é difícil conceber uma coisa como essa, mas é como se fosse uma sombra, né? Uma projeção em sombra, né? Bom, no livro Plano Astral, Leadbeater também fala a respeito disso, dessa questão do plano astral ser a quarta dimensão, e ele diz: refletindo um momento, veremos que a visão astral está mais próxima da verdadeira percepção do que a vista física. Assim, se olharmos através da visão astral as faces de um cubo, elas nos parecerão perfeitamente iguais como realmente o são, ao passo que no plano físico vemos a face mais afastada em perspectiva e, portanto, muito menor do que realmente o é, o que evidentemente não passa de uma ilusão do sentido visual. É esta característica da visão astral que concorreu para que este tipo de visão tenha sido chamada vista na quarta dimensão, expressão realmente muito sugestiva. Então, de certa maneira, a gente precisa entender que uma visão astral, alguém que tenha uma clarividência, que veja o plano astral, ele vai ver, por exemplo, um cubo com todas as suas faces de frente. Veja que coisa complicada, como que a gente consegue conceber isso? Ver o dentro e ver o fora ao mesmo tempo. É como se alguém estivesse vendo uma planta baixa, eu que sou arquiteto, né, posso dizer a vocês, como se estivesse vendo a planta baixa, como se estivesse vendo as fachadas, os cortes, tudo ao mesmo tempo, de uma vez só. Então é por isso que uma pessoa com visão astral, ela consegue ver até um problema que aconteça no órgão interno da pessoa. E é por isso que está dito até em algumas obras que retratam, que falam sobre o plano astral, como a Planolândia, e também vídeos de Carl Sagan, que ele fala da quarta dimensão. Ele fala que personagens da Planolândia, por exemplo, que ouvem uma voz de alguém que está falando do plano da quarta dimensão, e que ela parece vir de dentro e de fora ao mesmo tempo. E parece coincidir muito com aqueles conceitos que a gente fala que o plano astral ele também está dentro e está fora, está no minúsculo e está no macro, na quarta dimensão. Então é difícil a gente conceber, porque a gente, com uma visão tridimensional, não consegue perceber que o dentro e o fora é a mesma coisa dentro de uma perspectiva tetradimensional.
Neste livro da editora do Pensamento, que é uma outra versão do Homem Invisível e Invisível, diga-se de passagem, não é nem a versão ideal para se ler, mas ainda acaba sendo melhor, porque a da editora Pensamento falta um capítulo, que é justamente o capítulo da contraparte, que fala da contraparte. Então, se alguém quer realmente ter o texto na íntegra, seria bom adquirir esse, não o da editora Pensamento. Não sei se já revisaram, acredito que não, mas temos essa situação aí para... Espero que logo, em breve, tenhamos a versão da editora Teosófica. Então tem essa passagem que diz: quando um homem desce à encarnação, atrai em torno de si matéria dos vários planos pelos quais passa. Ao reunir seu material mental e astral, ele adota aquela forma ovoide, que é a expressão nesses planos inferiores da verdadeira forma do corpo causal. Atualmente, ele se encontra cercando um pequeno corpo físico e imediatamente sua atração começa a afetar a matéria astral e mental anteriormente incipiente. As vibrações veementes dessas partículas mais sutis não se submetem facilmente a tal controle, mas à medida que a forma infantil cresce, sua influência aumenta constantemente, até que, no adulto, geralmente está acima de 90% da matéria de seus corpos astral e mental na periferia de seu tabernáculo carnal, ou seja, o corpo físico. Não quero dizer que as mesmas partículas sempre permaneçam lá, pois cada uma delas está em movimento rápido e está constantemente entrando e saindo, mas, no geral, essa proporção é mantida. Portanto, quando com visão astral examinamos um amigo, o que realmente vemos é uma forma humana de névoa muito densa e de aparência sólida, cercada de uma nuvem oval de névoa diáfana, e como cada traço do rosto familiar é fielmente reproduzido, o homem é instantaneamente reconhecível. Então é interessante como ele está descrevendo, né, o processo da encarnação, em que essas estruturas vão acontecendo, vão se estruturando, vão se desenvolvendo, né, e tal, recolhendo a matéria que existe, né, no ambiente astral, no ambiente do plano astral solto no ar, e como essas matérias também circulam e se movimentam, passando da contraparte para o ovoide, do ovoide para a contraparte, e também modificando de cor, de acordo com as emoções. Então, eu fico imaginando a dinâmica que isso é, né, na realidade, mesmo a gente não conseguindo perceber. E é interessante perceber que isso tem tudo a ver com o que poderíamos pensar que a física quântica traria para a gente de informações, né? No livro O Homem e Seus Corpos, de Annie Besant, nós vemos essa passagem: se tomarmos o átomo físico térrimo e o desagregarmos, desaparecerá este sob o ponto de vista físico, porém descobrimos que se compõe de numerosas partículas da qualidade mais grosseira da substância astral, isto é, da matéria sólida do mundo astral. O que Annie Besant quis dizer exatamente é que quando quebramos um átomo físico térrimo, que é aquele átomo primordial que está no plano físico, né, por isso ele é átomo físico o térrimo, ou último, né, ou átomo primordial, ou como queiram chamar, quando quebramos ele, quando destruímos ele, destroçamos ou degradamos ele, ele passa a se compor de matéria astral. Então, isso é algo que a gente vê em vários livros sendo colocado, né? É básico de química oculta, uma informação básica de química oculta, presente lá também nos livros de química oculta, e a gente com isso tem a informação de que existe uma matéria sutil formando este corpo, e isso bate perfeitamente com a informação que está presente no livro Universo Elegante, de Brian Greene. Uma recomendação importantíssima para vocês, um livro que explica de uma maneira bem didática a física quântica, especialmente a teoria das cordas. E ele diz, aqui como título eu botei Pura Música, a essência da teoria das cordas. Veja como tem tudo a ver com a frase que Annie Besant falou e que nós colocamos antes. As cordas são verdadeiramente elementares, são átomos, elementos indivisíveis no mais puro sentido da palavra grega, ou seja, o átomo físico térrimo, né? Seria o representante do átomo primordial aí, que não tem outro além dele, porque ele é único, ele é algo que não pode ser subdividido, né? Por serem elementos constituintes absolutamente mínimos de tudo que existe, elas, as cordas, né, representam o fim da linha,
a última das matrioscas, lembrando, né, fazendo referência às aquelas bonequinhas russas que tem uma dentro da outra, uma dentro da outra. Então, a última das numerosas camadas da subestrutura do mundo microscópico. Então, repare que é até mais difícil explicar isso dentro da física quântica, na teoria das cordas, dizer que a corda não pode ser constituída de nada, que é o que Brian Greene diz logo em seguida. Ele diz assim, que as cordas são elementares, então ela não pode ser constituída de nada, porque se ela for constituída de alguma coisa, aquilo que constitui ela será mais elementar do que a própria corda. Isso nos dá duas reflexões bem interessantes. Primeiro, aqui a ideia de que tudo é vibração é verdade, porque se as cordas dão origem a tudo que existe de material no universo, de acordo com a vibração que ela emite, gerando partículas diferentes de acordo com a frequência, o desenho da vibração, a forma que ela vibra. Então, ela é pura vibração. Vibração de quê? De nada que esteja no físico. E aí vem a outra reflexão. Se quebramos, ele deixa de existir no físico, deixa de existir no mundo quântico e passa para o mundo subquântico. Seria a linguagem que poderia ser utilizada pelos físicos para o astral, porque o mundo subquântico nada mais é do que um mundo diminuto, tão diminuto que ultrapassa o limite quântico, né? O limite de Planck. Então, podemos dizer que a matéria, quando quebrada num tamanho menor do que aqui o mundo físico tem como limite, ela entra no astral. Então, nós temos matéria astral que não estaria nem perceptível, não é capaz de ser experimentada por nenhum instrumento físico, nenhum instrumento da ciência, né? Então, gente, aí já fica uma dica, né, de que a gente precisa entender o mundo astral como um outro mundo que está ali em paralelo a este, mas completamente conectado, porque nós já falamos que dimensões são só um acréscimo de mais uma dimensão, mais outra dimensão, assim como o astral é o acréscimo de mais uma dimensão à tridimensionalidade do mundo físico, o mental é o acréscimo de mais uma dimensão à tetradimensionalidade do mundo astral. E aí eu já adianto, que é algo spoiler já do próximo vídeo que nós vamos fazer da trilogia, que é a ideia de que o plano mental, ele possui 5 dimensões. Assim como no mundo físico, existem subplanos, né, que são similares em nomes, apesar de que toda hora o Leadbeater e a Annie Besant falam que esses nomes poderiam ser até outros, porque a gente não pode comparar exatamente, mas eles, para não complicarem mais a nossa vida, continuam utilizando o éter 1, éter 2, éter 3, éter 4, gasoso, líquido e sólido, do mais sutil para o mais denso, os 7 subplanos presentes no astral. Também, assim como no físico, no mental, no búdico, etc. E aqui, né, especificamente, podemos só dizer que o atômico corresponde ao átomo, o térrimo, né, que de acordo com o plano vai ganhando nomes diferentes: átomo físico térrimo, átomo astral térrimo, átomo mental térrimo, e os outros princípios subatômicos, né, os subplanos subatômicos, superetérico, etérico, etc. Aqui nós não podemos nem dar paralelos, como nós fizemos com o duplo etérico, porque nós não teríamos como falar de algumas partículas existentes neste plano astral, mas o que poderíamos dizer é que os livros todos que falam sobre o mundo astral dizem que existe uma correspondência em cada subplano desse, ou seja, o éter 1 do plano astral corresponde ao éter 1 do plano físico. Quando eu digo correspondem, assim, possuem uma interatividade, né? Uma interatividade que a gente até poderia dizer que na linguagem quântica seria um entrelaçamento quântico. Esse entrelaçamento quântico faz justamente com que a contraparte do astral tenha uma interatividade, né, de movimento com o físico e etérico. Então, um vidente vai ver a contraparte do plano astral ou do corpo astral caminhando junto com o corpo físico. Então, quando a pessoa vê uma aura de um indivíduo usando a visão astral, ela vê a aura do astral, vê a aura do etérico, né, ao mesmo tempo, e elas se superpondo de certa maneira, mas como a visão astral na 4ª dimensão ela tem uma perspectiva maior, melhor de visão das coisas, de compreensão das coisas, é possível distinguir o que é do etérico e o que é do astral. Mas quem não tem uma visão mental, né, uma clarividência mental, ele não vai conseguir ver o plano mental, nem o corpo mental, no caso.
então vai ver só do astral para baixo. Então isso aqui é importante dizer, porque a pessoa que vai conseguir enxergar tudo isso é aquela que tem a visão do causal, né? E do causal para baixo vai vendo tudo. É muito rara essa evidência, a evidência de Peter era uma que, e ele dizia que ele via pouco do causal, porque ele já é uma sutileza incrível, e é o plano que ele via menos, né? Então é importante a gente perceber que existem esses subplanos, e esses subplanos se correspondem, e ainda é dito também nos livros que cada subplano desse, ET 1, ET 2, ET 3, ET 4, gasoso, líquido e sólido, por mais que a gente tenha até dificuldade de compreender o subplano sólido num plano astral ou num corpo astral, porque de sólido não tem nada. Então é dito até que é para não complicar mesmo, mantiveram essas terminologias, mas para poder também a gente entender que esse sólido é o mais denso e o ET1 o mais sutil de todos. Mas para cada subplano desse corresponde um tipo de emoção, emoções mais pesadas, emoções mais densas, até chegar a sentimentos, vamos dizer assim, que já estão mais próximos do mental, que é o plano celestial. Então a gente já sabe que os subplanos mais densos correspondem a emoções mais pesadas, mais fortes, raivas, rancores, medos, e os mais sutis correspondem a emoções mais sutis também, né, sentimentos. Então a gente poderia fazer uma comparação, né, com a situação do corpo etérico, né, ao astral, usando toda aquela divisão que nós já mostramos anteriormente, né, com as representatividades, e tendo sempre a supercorda ali, e isso pode até nos dar uma dica de que no plano astral também existem cordas, né, mas no outro brana, numa outra sutileza, e no outro universo, vamos dizer assim. Parece, quando fala em outro universo, que é uma coisa muito distante, mas não é, porque está conectado a nós. Toda aquela ideia do Mar de Dirac, da existência de um mundo de energias negativas, com átomos com polaridades diferentes, ou partículas com polaridades, suas partículas com uma positiva e outra negativa interagindo, que nós falamos no primeiro vídeo, vale aqui também. E muitos podem até se perguntar por que se tem um positivo e um negativo, qual seria o do astral? Porque já vimos que no físico seria o considerado positivo, apesar da gente dizer também que poderia ser o contrário, e no mundo etérico, no subplano etérico, no duplo etérico, a gente tem as cargas negativas. Então o que aconteceria no astral? Volta a ser positivo porque existe a lei da polaridade, né? A gente já ouviu falar que os chakras, eles giram em sentidos contrários, cada um, né, um sucessivo ao outro, vão mudando a sua polaridade, e essas polaridades vão mudando também por uma questão de entrelaçamento quântico, justamente porque um giro para um lado cria uma interação maior com um giro no outro, e a gente sabe que existe aquela coisa do spin, né? Aquela coisa de quando você muda o spin de uma partícula, a outra que está em entrelaçamento quântico muda também para outro sentido. Então, não quer dizer que sempre um vai ser positivo, o outro vai ser sempre negativo, tudo vai depender do referencial, mas existe essa variação de conexão. E aqui nós temos uma representação, esse cubo aí é como se fosse o plano astral, ou um corpo astral, e aí você tem os dois branas, com dois átomos aí em dois branas físicos, etéricos, mas tem todo este restante de espaço aí que corresponderia ao mundo astral. Poderíamos dizer que existe também um brana astral, né? E esse brana astral também tem seus átomos, só que esses átomos são apenas para alimentar de energia o etérico e o físico. Então, de certa maneira, a gente tem esse universo todo aí de tetradimensionalidade, que só é para poder dar energia e manter e fazer com todas as funções, exercer todas as funções que o astral tem para poder exercer, utilizando a contraparte como recurso. Uma das coisas que se coloca como explicação para essa contraparte é a atratividade, a atração magnética que existe, né, da matéria astral na proximidade do duplo etérico e do físico. Por isso que existe essa definição, mas eu considero, ao meu ver, uma explicação melhor, justamente a questão de estar alimentando partícula por partícula, e para alimentar partícula por partícula é necessário que exista uma configuração formal muito similar, muito próxima, né?
E aqui nós temos a representação dos três, né, átomos possíveis, né, o físico, o etérico e o astral, aí superpostos e interagindo, né, de uma maneira, né, e o positivo, o negativo e o positivo entre eles, mostrando que existe sempre essa possibilidade de interagir, né, usando o emaranhamento quântico, né. No livro Corpo Astral tem essa outra passagem que diz: tanto o corpo físico do homem como qualquer objeto físico possui matéria astral de grau correspondente em constante associação que só se separa mediante uma considerável força oculta. Inclusive, neste caso, a separação apenas dura enquanto se esteja exercendo essa força. Essa força é justamente uma habilidade, né, de fazer o desdobramento, de fazer a saída do corpo físico, que é exigido uma força nesse momento, porque você está realmente no seu equilíbrio maior de energia, né, no descanso, vamos dizer assim, quando você está com o seu corpo etérico junto ao seu corpo físico. Porque há ainda uma localidade por conta dessa interatividade etérico, físico denso, físico etérico e astral. Então existe essa interação importante para que a gente se mantenha vivo. Então por isso também é que ocorre essa necessidade da existência de uma contraparte. Mas também nas entrelinhas a gente pode encontrar aí uma informação valiosa, que tanto no corpo físico como em qualquer outro objeto, objetos físicos também possuem matéria astral, ainda que em quantidade muito pequena. Por isso existe a aura astral dos objetos. Os objetos têm uma contraparte, os objetos têm uma tetradimensionalidade, ou seja, possuem uma existência astral também, né? Então isso é importante que a gente saiba, porque a gente sabe também que as pessoas podem plasmar objetos, existem as formas de pensamento, existem objetos que existem só no astral e não tem correspondente no físico, só aqueles mais sensíveis vão perceber, vão sentir no seu próprio campo astral, né? Mas existem, os objetos físicos possuem existência no astral também, certo? Então, qualquer objeto físico tem sua contraparte astral. Geralmente a porção astral de um objeto tem certa projeção sobre a superfície física, por isso os metais, as pedras, né, estão rodeados de uma aura astral, como eu disse nesse instante. Então é interessante perceber que como isso tem muita conexão com o que nós falamos até agora de Brahma, né? Porque essa contraparte física de todos os objetos são os Brahmas desses objetos todos, né? Eles existem no astral, mas tem um Brahma no físico, um Brahma no etérico, e por isso eles possuem uma existência tridimensional também, né? Aqui nós vemos até um gráfico presente em vários livros de teosofia que mostra como a gente tem aqui no mineral, né, que seria nos objetos, vamos dizer assim, nós temos, né, dentro do físico ele está ali, a parte física densa, né, mais laranja, tem um quadrado inteiro aí, né, um retângulo inteiro. Já no etérico já vai diminuindo, né, por isso tem um triângulozinho aí, né, que sua ponta atravessa o astral, que é a coloração vermelha que aparece nessa ponta, né, do mineral, mostrando aí que existe uma quantidade de matéria astral pequena no meio do mineral. No vegetal já é maior e a parte etérica já é plena, vamos dizer assim, enquanto que a astral aumenta em relação a mineral, mas continua menor do que animal, e assim sucessivamente, né? Então é importante que a gente perceba isso, porque esse mundo astral ele tem toda uma existência física também, né? E que a gente precisa levar em consideração. Nessa ilustração aqui a gente vê uma tentativa de mostrar como seria uma representação geométrica de um mundo tridimensional, que a gente já conhece fácil, né? Depois um tetradimensional que corresponderia ao astral, né? O Tesseract. Depois o Penteract, que funcionaria no mundo mental, envolvendo o corpo mental e o causal, né? Então aí seria como se fosse uma projeção da quinta dimensão sobre a quarta dimensão, depois ela projetando de novo na terceira dimensão. Então imagine que confusão, por isso que a quantidade de linhas muito grandes, porque são linhas que existem tanto na quarta dimensão quanto na quinta, projetadas na terceira, formando esse Penteract aí, que é muito complicado de entender. E assim, como não bastasse, podemos dizer que existe o Exaract também, que estaria na sexta dimensão,
e que corresponderia a um corpo búdico. Mas entendo que isso aí é uma forma, é como se fosse a forma de um cubo nestes planos aí projetados sucessivamente nas outras dimensões inferiores até chegar à dimensão tridimensional. E vejam que viagem desses estudiosos de geometria usando uma matemática avançada e uma geometria avançada para chegar a esses sólidos aí, esses hipersólidos aí, certo? E aí a gente vem uma afirmação de Ouspensky, que ele, no livro Um Novo Modelo do Universo, escrito em 1930, ele diz: o plano astral dos ocultistas, que permeia o nosso espaço, é uma tentativa para encontrar um lugar para os fenômenos que não se encaixam no nosso espaço. Ele é, por conseguinte, até certo ponto, essa continuação do nosso mundo para dentro do qual sentimos necessidade de ir. O plano astral, de um ponto de vista comum, pode ser definido como o mundo subjetivo, projetado para fora de nós, mas também considerado como um mundo objetivo. Se alguém conseguir realmente estabelecer a existência objetiva de ao menos uma parte do que é chamado astral, encontrará o mundo da quarta dimensão. Então veja como ele ao mesmo tempo parece contraditório no momento em que ele diz que é algo que está dentro e depois diz que é algo que está fora, que se projeta para fora. Não está sendo, porque ele entende bem essa questão de que no mundo tetradimensional, no mundo da quarta dimensão, o dentro e o fora são a mesma coisa, só que a gente não consegue compreender dentro da nossa visão tridimensional. E aí ele já está trazendo para a gente informações preciosíssimas do que ele entende, né, desse plano astral, os ocultistas, que é, como ele está chamando, que é o que ele adota também. Aqui mais algumas representações mostrando esses corpos todos, e até eu passei por várias tentativas de representar cada vez melhor isso, e por isso eu trago aqui algumas ilustrações usando o computador, que modelagens tridimensionais que a gente usa em arquitetura, mas é só para mostrar a vocês aí as correspondências até de colorações existentes entre o astral e o mental, e que a gente vai falar muito no próximo vídeo, e mostrando isso, né, bem claro para a gente que existem dois corpos no plano físico, um no plano astral, dois no plano mental, um no plano búdico e no plano átmico. E aí a gente entende por que 7 corpos, e também entende por que no plano astral existe muita teoria para se entender, porque ele ocupa este plano inteiro com matéria, né, nos vários subplanos que ele possui. Aqui uma outra representação já de livros como Autocultura à Luz do Ocultismo, né, que mostra também algumas informações sobre o corpo astral permeando esse processo todo aí, né? Então mostrando como ele se manifesta após a morte, e algumas representações aqui que são mais simbólicas, né? Essas representações com estrelas e com símbolos aí e tal, são mais simbólicos, já que a gente realmente não tem como mostrar com tanta fidelidade esse corpo, né? E aí temos aqui uma afirmação que foi até escrita por mim mesmo numa palestra, e eu trouxe para a gente aqui porque eu acho que ela organiza bem a informação. A matéria astral é tetradimensional apenas nos planos mais sutis do plano astral, pois a matéria física atrai as partículas dos subplanos mais densos, dando aos corpos por elas formados um aspecto tridimensional, apesar de se tratar apenas da ponta de um iceberg astral de 4 dimensões. A contraparte da matéria astral é o campo morfogenético, que organiza a matéria etérica, que flutua afastada do plano físico através da 4ª dimensão. Esta é uma outra analogia que a gente pode utilizar também, a do iceberg, né? A ponta do iceberg aí. Então a gente considera que esta matéria astral, eu disse aí que ela é atraída, né, e tal, mas é como eu disse a vocês, é atraída, poderíamos dizer, até mesmo por uma necessidade de interação, do astral precisar alimentar de energia e receber também informações que vêm do campo físico, do mundo físico para o astral, porque aí elas vão emocionar a gente, e quando emocionar, vai atuar objetivamente no nosso plano astral, no nosso corpo astral, e também vai ser captada e refletida no mundo mental quando ele chegar, essas informações chegarem no astral, né, no mental. Bom, o conceito de dimensões pode explicar as diferentes sintonias entre planos quando entendemos a analogia dos politopos. Os politopos são os polígonos, né, de dimensões superiores, né?
Quando isso acontece, fica fácil relacionar a quarta dimensão ao plano astral. Então, esses politopos mostram que existe sempre uma dimensão a mais, mas é como se fosse um grande sólido de 7 dimensões que estruturam nossa existência, vamos dizer assim, como ser. E o que difere é só uma dimensão a menos, uma dimensão a menos, uma dimensão a menos, projetando até chegar ao físico. Então, isso nos dá a ideia de como a vida una pode ser explicada geometricamente, né? Parece um reducionismo, mas não se a gente entender uma geometria superior, uma geometria complexa, né? E aí fica claro, de certa maneira, como realmente a gente tem essa conexão, por mais distante que possa parecer, o plano astral, o plano mental, etc. Então, pessoal, era isso que nós queríamos dizer. Dentro das nossas limitações, foi o máximo que nós podemos de trazer de informações que possam ajudar a gente a entender melhor o astral e o corpo astral dentro de uma perspectiva científica, física. Teria muito mais coisa ainda, mas para o vídeo não ficar mais longo ainda do que ele já ficou, vamos deixar para outro vídeo e para outras palestras que vocês assistam, né? Vão aparecer, já devem estar aparecendo alguns imagens aqui de vídeos, de palestras que nós já fizemos sobre o assunto. Então, talvez se vocês quisessem aprofundar, seria melhor assistir essas palestras, né? E também colocarem no comentário o que gostariam de ter de informações e dúvidas, ou até também de sugestões de novos vídeos, né? E não esqueçam de, se gostaram desse vídeo, darem o like, né? Se quiserem assistir de outras informações sobre desse nível aí, vocês se inscrevem no canal e apertam o sininho para que as notificações cheguem a vocês com mais frequência, ok, gente? Então, até o próximo vídeo. Espero encontrar vocês nele, ok?